Pessoal, nós vamos deixar agora, então, para o pessoal poder fazer perguntas. Vamos aproveitar a oportunidade do nosso contato aqui, para que todos possam esclarecer as suas dúvidas. E, na medida das possibilidades, nós procuraremos esclarecê-las. Por gentileza, com vocês a palavra. Shalom, boa noite a todos. Rabino, é Alberto falando. Tudo bem, Tudo Alberto? bom? Graças a Deus. Graças Glória a a você. Deus. Interessante a sua colocação com relação à consolidação do número 3. Né? A própria Torá, né? Nós terminamos o livro de Vaikra, né? Semana passada, Terceiro o meio livro. da Torá e o terceiro livro. Tem mais coisa, tem muito mais coisa É. envolvida ao 3, mas agora eu não estou lembrado. Na semana passada, na hora que eu começar a fazer, você me deu licença de eu retornar um pouquinho na semana passada, Pois mas não. no livro, né, Berucotai, da semana também tem essas passagens. Quando o senhor, né, fez a brincadeira, né, de muitos livros tem que ler, blá, 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 né? Uhum. E é interessante, aí eu gostaria de que o senhor... se tem alguma coisa diferente, né? Se existe um motivo aparente. Tem versículos, né, que o Eterno ele, volta para Moisés e, né, usa dois verbos no mesmo versículo. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes. Então, tem o verbo tem uma diferença, fala tem uma diferença. e o diz. A sua pergunta tem tudo a ver com a entrega da Torá. Hashem falou para Moshe, fale para as mulheres e diga para os homens. Está escrito, Kotomar lebeit Yaakov, fale a casa de Yaakov. E os comentários dizem que casa de Yaakov é uma referência às mulheres. E assim dirá para o povo de Israel. Fala é algo mais genérico e algo mais suave. Na hora de falar com uma mulher, nós temos que falar mais suavemente. A mulher é mais sensível. A mulher ela tem os sentimentos mais nobres. Ela é mais delicada que o homem. Então, na hora de falar com as mulheres, é falar. Falar em hebraico é algo mais leve e mais geral. Agora, na hora dos homens, você tem que falar mais imperativo, dando ordem. E também vai falar mais dos detalhes. Então, amirá é uma fala leve e genérica. E também genérica quer dizer o quê? Não só que não foram dados as particularidades, mas foram dados os princípios gerais. E as mulheres são mais fortes que os homens, são mais convictas nos princípios gerais do judaísmo. Na base do judaísmo, as mulheres têm uma fé maior que os homens. Então, tem aquela piadinha que quando Deus deu a primeira ordem para o primeiro casal do mundo, primeiro ele falou para o homem não comer do fruto, e depois o homem falou para a mulher. E deu no que deu. Para não acontecer a mesma coisa, inverteu. Na hora de entregar a Torá, primeiro as mulheres, ladies first, e depois os homens. Eu vou abrir um parênteses, já que eu lembrei dessa história de ladies first, né? Cavalheirismo, as mulheres primeiro. Então, na segunda tradição judaica, esse cavalheirismo não tem uma fonte muito legal, não. Está escrito que os dois irmãos, Yaakov e Esav, Yaakov, primeiro ele entrava no ambiente e depois a esposa dele, ou esposas, etc., entravam depois dele. O Esav fazia o contrário, primeiro as esposas e depois ele. Mas não é que ele queria ser gentil com as esposas. O Esav parecia aqueles diretores de Hollywood. Não sei se vocês já viram aqueles produtores e diretores de filme. Sim. Que são uns baixinhos com cara de bolacha, uns baixinhos carecas que nem eu.
uns baixinhos, né? E os caras lá são milionários, né? Então, primeiro eles fazem o troféu deles entrarem. Então, aquelas modelos fotográficas de 2 metros de altura, né? Corpo escultural, coisa e tal. Primeiro entra o troféu, depois entra o caçador, o predador, o caçador. Então, esse negócio de ladies first não é para proteger a mulher. A origem de ladies first, mulheres primeiros, não é cavalheirismo. Era outra intenção. O Esaú, quando ele fazia as mulheres entrarem primeiro, é para exibir para todo mundo. Olha os meus troféus aqui. Olha aqui, olha o pedaço de mau caminho aqui que eu arranjei. Quer dizer, meus troféus. Não é troféus. Troféus. Né? Agora o Yaakov não. Yaakov, quando ele entrava... Vamos imaginar uma cena da antiguidade, todo mundo armado, né? Os homens, todo mundo armado. Sempre prontos a sacar arma, espada, não sei o quê. Prontos para a briga, né? Então, antigamente, o homem na frente é porque ele protegia quem via atrás. Porque o combate, o embate, não era por trás, era na frente. Então, o homem discreto, o homem que queria proteger a sua família, ele ia na frente. Porque ele ia enfrentar uma nova situação, ele primeiro, depois os parentes. O Esaú não. O Esaú, ele primeiro queria exibir os troféus dele, que eram as mulheres dele. Então, tinha um apelo imoral ou amoral. Então, a gente acha que é cavalheirismo, ladies first, mulheres primeiro, é uma delicadeza. Hoje em dia é considerado cavalheirismo, mas a fonte desse costume era outra, bem diferente, né? Então, voltando ao assunto, quando foi para entregar a Torá, a Hashem entregou primeiro, ela pediu para Moshe primeiro entregar para as mulheres, depois para os homens. Por quê? Porque as mulheres são mais sensíveis. Então, primeiro a Torá foi entregue para as mulheres e depois para os homens. E quem realmente guardou a Torá do povo de Israel nos últimos 3.333 anos, não foi só o estudo da Torá, dos sábios, dos rabinos. A Torá, ela é ensinada nos primeiros passos da criança, nos primeiros anos, dentro de casa. E quem é a grande responsável por transmitir os valores básicos para a criança de tenra idade? Os primeiros passos da educação judaica é a mulher. A mulher é a base da casa. Ela é chamada, nós falamos um trecho antes de fazermos o Kiddush, na noite festiva do Shabat, a gente fala aquele trecho, Eshet Chayil, Mi'insa, uma mulher virtuosa, quem irá encontrar? Então, é um poema escrito pelo rei Salomão, mais sábio dos homens, mas aqui também é uma alusão ao povo de Israel, a mulher, o noivo, a noiva. Então, na verdade, a mulher virtuosa é aquela que cuida do lar. O nosso objetivo, quando nós nos casamos, não é formar uma casa. Casa é o aspecto físico. Não precisa ter uma família para habitar uma casa. O nosso objetivo é um lar. Um lar é bem diferente de uma casa. De uma casa. Então, a mulher virtuosa, ela é o pilar, não da casa. A casa tem um pilar físico, que é a coluna. A mulher virtuosa é o pilar do lar, da família, que será formada com o casamento. Se tirar o pilar, a casa cai, o lar cai. Então, quem sustenta o lar e a família é a mulher. Por quê? Porque ela tem os filhos, porque ela se dedica mais? Também, mas porque ela é mais sensível. E o lar precisa, para subsistir, para se perpetuar, se eternizar, para ter bases sólidas, precisa da sensibilidade da mulher. Não é à toa. Um lar sem nenhuma mulher, às vezes pessoas, Deus os livre, falecem, mas tem uma filha, uma irmã, uma sobrinha, uma netinha, uma vovó, mas um lar sem mulher, que não tenha nenhuma mulher entre as quatro paredes, não é um lar. É simplesmente, é somente uma casa. Não é à toa que ela tem, do nome sagrado, tem Yud e o rei do nome, né? E o rei, o Yu tem um ponto. O rei,
é esse ponto expandido para cima, Expandir. para os lados, para trás, para frente, Aham. para baixo. É a expansão do Justamente. Yud. O rei é a Justamente. expansão do Yud. Ok, Rabino, obrigado. Imagine. Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos aproveitar a oportunidade. Se não tiver, eu tenho. Cadê o Gabriel? Estou esperando uma pergunta sua, Gabriel. Renato Sacks está aí também para perguntar, Rav. Fala, Marcos. Por favor. Tudo bem? Rav, enquanto o Gabriel não faz uma pergunta, que sempre tem as boas perguntas aí, o Renatinho também está aí, Sim. daqui a pouco vai perguntar. Rav, o senhor tem essa sabedoria, essa questão da mulher, né, que o senhor falou com tanta sabedoria, a gente sabe que muitas vezes, o senhor falou que geralmente as mulheres são almas novas e não reencarnam, né? Mas Não reencarnam por mérito próprio, mas na prática elas reencarnam centenas ou milhares de vezes para ajudar um marido, um pai, um filho, um sobrinho, um netinho, um vovô ou um homem desconhecido que precisa da ajuda dela. é porque, Rav, infelizmente, o que a gente vê na prática é assim, em termos de quantidade, é nós homens com desniut e as mulheres mais com pouca roupa. A roupa é uma marca, pouca roupa é uma marca de moda. Tá fazendo propaganda aí, pouca roupa. Não sabia. Esligar. Não, então, vamos explicar, pessoal. A presença da mulher é tão importante que as forças antagônicas à santidade põem 1 milhão de pedrinhas no caminho, né? Em primeiro lugar, as mulheres, elas falam, não é o costume Rabat, é o costume de Ashkenazim, Faradim, elas fazem uma bênção de manhã que Deus me fez conforme a vontade dele, né? E então as mulheres são muito mais sensíveis e dentro dos padrões culturais de beleza, as mulheres são mais bonitas que os homens porque elas têm traços mais delicados, etc. E Deus criou o fator atrativo, a atração física, porque se os homens não se sentissem atraídos, eles jamais iriam se unir às mulheres e não teriam filhos. Então, as mulheres naturalmente querem ter filhos. É um chip instalado dentro delas. Elas querem ter filhos. Os meus filhos, quando eram pequenos, eles não assistiam televisão, porque eu não tinha televisão dentro de casa. Mas na escola dos meninos, porque menino e menina estudam em escolas diferentes, os meninos, sabe o que eles brincavam? De polícia e ladrão. E um tentava esbofetear o outro. E na escola das meninas, as meninas brincavam de casinha. Sabe que elas brincavam? De mamãe. Porque a mulher, ela tem uma inclinação para ser mãe e para formar um lar. Naturalmente, Deus colocou na natureza dela. O homem não. Então, se o homem não se sentisse atraído fisicamente pela mulher, eles nunca cruzariam o caminho. A mulher ia andar numa calçada, o homem ia atravessar a rua e andar na outra calçada. Eles não iam andar nem na mesma calçada, porque o homem é meio implicante. Ele é cheio dos trique-trique. A mulher tem menos trique-trique. Então, o que acontece? Por isso que a Sam colocou esse fator atrativo. As forças antagônicas à santidade erotizaram totalmente essa atração. Isso é Essa bom. atração deveria ser guardada para momentos especiais, entre marido e mulher, entre noivo e noiva, mas elas são totalmente banalizadas. Já falamos aqui em outras ocasiões também no programa de rádio, a sexualidade no judaísmo é extremamente sagrada, mas ela é tão sagrada que as forças antagônicas à santidade se sentem incomodadas, que por meio da união física, um casal pode se elevar muito espiritualmente. Então, o que elas fizeram? Muito incomodadas,
puxaram para baixo, tentaram banalizar ao máximo, né? Esse aspecto. Então, a mulher acabou se transformando num objeto, né? De erotização, objeto sexual, como o termo usado, né? De erotização. A gente vê um casal andando na rua, o homem está de calça comprida, ou está com bermudão, a mulher está com short, cavado, coisa e tal. O homem está com os ombros, as axilas e o colo abaixo do pescoço coberto por uma camiseta, uma camiseta, e a mulher está com a parte do corpo revelada, né? Hoje em dia, a única coisa que ainda não é revelada é o cérebro, o pensamento. A única coisa privativa e male que male, né? Agora tem o BBB, Big Brother Brasil, coisa e tal. Então, é só o cérebro da pessoa. O pensamento é a única coisa reservada. Cobrir o corpo não é só um fator de recato moral. Cobrir o corpo é um fator de privacy. Em inglês, privacy significa privacidade. O vaso sanitário é chamado de privada porque as pessoas, para defecarem ou urinarem, principalmente defecarem, elas se sentem melhor quando elas estão reservadas num ambiente privativo. Por isso chama privada. Privativo. Ela necessita, para fazer suas necessidades físicas, de privacidade. Então, na verdade, cobrir o corpo não é só um ato de discrição, um ato moral, é um ato de privacidade. O meu corpo é legal, eu vou resguardar para mim. Por que todo mundo tem que me olhar meu corpo? Todo mundo precisa me secar com os olhos. É aquela história do Facebook, né? Que uma senhorinha de 75 anos, ela comemorou que ela conseguiu ir no banheiro sem que 502 pessoas soubessem. No Facebook, em geral, quando ela vai no banheiro, ela avisa 502 pessoas. Ela conseguiu, hoje, ir ao banheiro sem que 502 pessoas ficassem sabendo, né? Então, na verdade, as pessoas, hoje em dia, elas perderam o senso do privativo. O corpo, ele tem que ser curtido ou pela própria pessoa, ou pelo seu cônjuge, marido ou mulher, numa relação íntima do casal, que se encontra não somente na hora da união física, mas do café da manhã, do jantar, de cuidar das crianças, de pôr as crianças no carro, de tirar do carro, de levar para a escola, de ajudar nas compras, fazer a feira. Eles sempre estão se encontrando. E também se encontram na união física. Mas é mais um encontro. Tem que haver muito mais encontros para o encontro ser significativo, ele tem que acompanhar muito mais encontros do homem e da mulher. O homem e a mulher, para valorizarem esse encontro íntimo, eles têm que se encontrar muito mais vezes, em outros ambientes, fazendo outras coisas. Eles têm que se encontrar sempre, né? Então, na verdade, esse negócio de cobrir pouca roupa, muita roupa, infelizmente, Mas olha, hoje em dia, mais que nunca, porque o mal, as forças antagônicas à santidade, elas são comparadas a uma fera ferida. Fera ferida é nome de novela dos anos 80. Fera ferida, na verdade, uma fera ferida, um tigre de Bengala lá na Índia, aquele tigre listrado, bonitão, né? Quando alguém dá um tiro nele ou finca uma flecha, uma lança nele, ele começa a respingar sangue e ele começa a perder as forças, porque as forças estão indo embora na hemorragia dele, né? Então ele começa a ficar desesperado. O instinto dele de autopreservação faz com que ele fique violentíssimo. Então, um animal selvagem, um predador ferido, ele fica muito mais violento do que quando não está ferido, porque ele sente que é o desespero de querer viver, são as últimas forças. Então, as forças antagônicas à santidade, elas avacalharam tanto com a banalização desse fator atrativo, da atração física, que é uma bênção de Deus. Pessoal, atração física não é algo errado, é uma bênção de Deus. Deus colocou no homem e na mulher a atração física para eles se encontrarem, senão seria somente trombada, não seria encontro, seria trombada,
né? Então, na verdade, é para se encontrar. E é uma bênção desde que bem aproveitada. Então, as forças antagônicas tentam transformar a bênção em maldição, banalizando, erotizando, fazendo pouco da mulher ou do homem, transformando-os em nem animais fazem o que o erotismo, a pornografia e outras coisas mais fazem da relação sexual ou da atração física entre homem e mulher. Os animais só se atraem na época do cio, né? Um reloginho biológico que eles têm. Se estiver fora do cio, um não quer nem ver o outro. Mas eles fazem atendendo ao seu instinto. Só que o homem não segue só seu instinto. A perversidade é muito maior. Existe um zoom, zoom, zoom. Existe aí, como se fala, um folclore que aquele presidente assassinado dos Estados Unidos, o John Fitzgerald Kennedy, o JFK, e a família dele se envolviam em umas festinhas com as mulheres, que, em geral, a mulher ia parar no hospital e acabava morrendo de hemorragia. As festinhas que o presidente americano e outras pessoas, quando ele era político, não tinha chegado à presidência, faziam coisa e tal. Então, o que acontece? Nenhum animal faz isso. O ser humano, ele pode se elevar muito. Ele pode ser muito mais elevado que o animal. Muito mais. Mas, se ele atende à sua má inclinação, ele pode ser pior que o pior dos animais, o mais selvagem dos animais, porque o animal está seguindo o seu instinto. E o homem tem algo dentro da sua cachola, dentro do seu processo, ele tem a capacidade de raciocínio. Então, ele, por obrigação, tem que ser diferente. Vamos nos lembrar aquilo que está escrito no Tânia, obra básica e referência da Hassidut, que fala o seguinte: quando o homem pisa na bola, o ser humano pisa na bola, ele é pior que o anjo do mal, que o capeta, chifrudo, Satanás. Os nomes que tem aí nos templos evangélicos, tem muitos nomes aí para o pessoal, né, como que é o oponente, o inimigo de Deus, tem uns nomes aí, eu nem me lembro mais. Então, não, ele é um anjo. Adversário. Hã? O Adversário. e tal, não sei o quê. Então, mas o ser humano, quando pisa na bola, é pior que esse anjo. Sabe por quê? Porque o anjo está cumprindo com a função dele. O homem, quando pisa na bola, não está cumprindo com a sua função. Nessa hora, ele é pior que o anjo do mal. O anjo do mal, ele é um funcionário público, nomeado por Deus, né? Na verdade, ele foi concursado, coisa e tal, não sei o quê, mas ele recebe o seu salário diretamente de Deus, e o chefe dele é Hashem, é Deus. Então, ele tem que fazer o serviço dele. Segundo a mística do judaísmo, as forças do mal nos tentam o tempo todo, mas no íntimo elas ficam torcendo para nós resistirmos a ela. Porque o objetivo das forças do mal não é fazer com que nós tropecemos. O objetivo das forças do mal é só nos tentar. Mas as forças do mal querem que a gente passe pelo teste. Quando o professor dá uma prova para o aluno está sendo testado. O professor não quer que o aluno tire 0. O professor vai ficar feliz se o aluno tiver uma nota boa. Se tiver 10, então, o professor não vai se caber de felicidade. Mas por quê? Mas se ele quisesse que o aluno tivesse 10, ele entregava todas as respostas direto. Aí é certeza absoluta que vai ter 10 entregando as respostas. Não, mas o trabalho da prova e do professor é testar o aluno. As forças do mal existem para testar o ser humano e não de fazê-lo cair e tropeçar. Se ele tropeça, a função do mal não foi atingida, porque era só provocar. Se ele tropeça, é por conta própria. Então, na verdade, nessa hora, ele está se comprometendo, né? Então, essa é a ideia. Então, por isso, essa história de muita roupa, pouca roupa e erotização, é porque as forças do mal, tal qual o tigre, que está agonizando, com uma hemorragia, está sangrando, ele fica violentíssimo, as forças do mal estão usando todo o seu arsenal, todas as armas, porque elas sabem que dentro de pouco tempo elas vão desaparecer da face da Terra. Escolha, Ravi. Incrível, muito legal
essa linha de raciocínio que você colocou agora, inclusive sobre a questão dessa questão do anjo do mal, dos desafios que coloca para sobreviver, para a gente superar. E interessante você ver que por isso que é importante da gente tá exercitando a constância das nossas rezas, dos nossos estudos, para a gente poder moldar essa nossa alma. Escolha, muito legal. Coloca Então, agora. nosso trabalho é controlarmos o Yetzer Hara. O Tânia explica que tem uma diferença entre o Benoni e o Tzadik. O Tzadik, ele já venceu a guerra total interna dele, ele não tem nem mais mal. O mal foi transformado em bem. Esse é o Tzadik. O Benoni, o intermediário do Tânia, para todos os efeitos, nós nem conseguimos ver a diferença entre um e outro. Os nossos olhos são idênticos. A diferença é sutil, só Deus e só Ele sabem. O Benoni é aquele que existe o mal dentro de si, mas ele nunca se manifesta nem em pensamento, nem em fala, na fala e nem na ação. Ele tem um controle absoluto do mal, mas o mal ainda existe. Então, às vezes, Deus prefere o trabalho do tzadik, que transforma o bem em mal, e às vezes Deus prefere o trabalho do Benoni, que detém o mal. O que é mais caro aos olhos de Deus? Transformar o mal em bem ou deter o mal? Por um lado, transformar o mal em bem é serviço completo, mas é uma vez só, depois não tem mais trabalho. Por outro lado, deter o mal é o tempo todo. A pessoa precisa se policiar o tempo todo. Então, o tzadik é chamado, na mística do judaísmo, aquele que já serviu a Deus. E o Benoni é chamado aquele que serve Deus constantemente. O que Deus mais aprecia, os dois trabalhos. Às vezes o tzadik, às vezes o Benoni. Às vezes a Hashem aprecia que nós nos esforcemos tanto a ponto de terminar o trabalho, dar por completo. Às vezes a Hashem quer que a pessoa, dia e noite, diuturnamente, combata e tenta controlar o mal que existe dentro de si mesmo. Esse trabalho deixa Deus, entre aspas, bem feliz e satisfeito. Toda Arabá. Mais alguma pergunta, pessoal? Rabino. Oi, Gabriel. Oi. Gabriel estava com Obrigado. saudades da sua pergunta, Gabriel. Das suas perguntas. Obrigado. Pode falar. Um dia eu li num site laico, no caso, chama-se Só Filosofia. Sim. Ele falou que Rambam falou que a sexualidade é o desejo mais difícil de controlar. Essa informação procede ou não? Claro, o Rambam, ele não era só um rabino. O Rambam era um cientista da época, ele era um médico, ele era um sábio de várias áreas, inclusive da Torá. Claro. Não, porque o site era laico, no caso. Por isso eu fiquei em dúvida. Oi? Porque o site que eu li era laico, no caso. Então, sempre tem alguma informação que acaba caindo em todos os lugares, né? Mas o Rambam, ele diz que das inclinações é das mais fortes, né? Entre outras tantas, né? Essa inclinação é mais forte, mas ela, ao mesmo tempo, ela uma vez dosada e uma vez veiculada, ela pode ser muito bem aproveitada. Imaginemos nós, Mashiach é um homem de carne e osso. Nós, no movimento Chabad, acreditamos piamente que é o Rebbe de Lubavitch que vai se revelar como Mashiach. O Rebbe teve um papai e uma mamãe que um dia se uniram fisicamente. Essa união foi tão sagrada e tão bem aproveitada que vai dar origem à mais espetacular de todas as carreiras empreendidas em toda a história da humanidade, que vai ser a liderança do Mashiach. Então, imagine o nível de elevação que teve o casal, isso está escrito no Tânia, baseado no Zohar, que de acordo com os pensamentos que a pessoa tem na hora da fecundação, ela atrai um tipo de alma ou outro tipo de alma para o corpinho que vai nascer. Mas isso é regra? Essa é a regra. Tem exceções? Claro que tem. Um casal muito elevado pode ter um filho troglodita e um casal muito baixo pode ter um filho especialíssimo.
Obrigado. Magazine. Tudo bem, Renato? Olá, eu não sei se tem tempo ainda para fazer ou já acabou. Não, você tem 6 minutos, mas pode falar. Não, é uma dúvida que eu tenho, não tem a ver com o assunto, tá? Em relação a Mashiach, Sim. Mashiach ben David e Mashiach ben Yosef, qual seria a diferença, se tem alguma relação? Mashiach ben Yosef não é obrigatório. Rambam Maimonides, apesar de nós seguirmos o Shulchan Aruch do Rav Yosef Karo, de 450 anos atrás, o Código de Leis, que é o Shulchan Aruch, mesa aposta, traduzido literalmente, o Shulchan Aruch ele versa sobre de 150 a 180 mitzvot. Mas o único que versa e codificou de uma forma esplêndida as 613 mitzvot foi o Maimonides, Rambam. Inclusive, nas últimas leis dos reis e de suas guerras, ele traz os critérios de identificação do Mashiach. Então, apesar de Mashiach ben Yosef aparecer em algumas profecias, ele não é obrigatório. Tanto que Rambam não lembra o Mashiach ben Yosef, somente o Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, a aparição dele não é obrigatória. Pode ser que sim, pode ser que não. Mashiach ben David é obrigatório. É o Mashiach propriamente dito. Por que ele é chamado Ben David, filho de David? O nome do pai dele não é David, porque ele é descendente direto e é o mais sublime e o mais especial descendente do rei David, que em termos de conhecimento da Torá e de liderança vai ser comparado a seu ancestral David. E em Shavuot, falando um pouquinho de Shavuot, que vai ser agora na segunda e terça, né, domingo à noite, eu não sei se é porque eu não perdi uma parte. É costume falar Megilat Ruth também? Sim, há comunidades que sim. Rabat não costuma, mas Ashkenazim, Faradim, sim, porque a Ruth, ela se converteu ao judaísmo. O povo de Israel inteiro se converteu ao judaísmo oficialmente ao pé do Monte Sinai. Antes nós éramos descendentes dos patriarcas, mas fomos oficializados como judeus ao pé do Monte Sinai. Assim como nós assumimos a Torá, a Ruth, que era a bisavó do rei David, detalhe, o rei David faleceu no primeiro dia de Shavuot e o Baal Shem Tov faleceu no segundo dia de Shavuot. Então, essas duas personalidades são lembradas em Shavuot. O David, ancestral maior do Mashiach, e o Baal Shem Tov. Então, David era bisneto da Ruth. O David, ele era bisneto da Ruth. E a Ruth, olha uma curiosidade, pessoal. O valor numérico da palavra Ruth, Resh é 200, Vav é 6 e Tav é 400. Quanto que dá 200 mais 6 mais 400? 606. E quanto falta para 613? 7. 7, porque a Ruth já cumpria as 7 leis de Bnei Noach. Então, 7, o nome dela, 606, dá valor numérico, 613. E as 7 leis dos Bnei Noach estão inclusas também entre as mitzvot da Torá. Ou seja, o Mashiach vai ser descendente de uma pessoa que era convertida. Não era judia, que se converteu ao judaísmo. Quer mais do que isso? A Ruth é filha, tá bom, né? neta de um rei picareta chamado Eglon. Esse rei picareta era filho ou neto de um rei mais picareta ainda, chamado Balak, aquele que contratou o Bilam, Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. Por que tem uma porção da Torá chamada Balak? Se ele era totalmente picareta, o Balak? Porque o Mashiach é descendente dele. Descendente de Balak? O Mashiach é descendente do rei David. O rei David é bisneto da Ruth. A Ruth é filha ou neta do Eglon. E o Eglon é filho ou neto do Balak. Caramba. Seria um pouco de tikkun, então, Ravi? Porque faíscas muito elevadas, quando caem nesse mundo, cai fundo.
caem em buracos muito fundos. Inclusive, vão parar dentro de perversos. Faíscas muito elevadas podem se esconder por trás até de pessoas perversas. Está tendo Algum barulho aí, algum alguém. microfone aí. Esse microfone aberto. Acho que o Balaco não gostou muito, o Balaco. A gente fala Teve dele, uma- né? Ravi e Renatinho, o que você acha? É algum tipo de ticum? De repente a alma deles é alguma coisa do mal e fez ticum para Então, conserto? o Eglon, ele recebeu a visita do Ehud Ben Gerá. O Ehud Ben Gerá era um chofete que estava trazendo uma faca de 2 gumes escondida na coxa da perna. Ele era canhoto. Então, o Ehud falou, eu vim em nome de Deus. O perverso Eglon, que matou um monte de gente, ele se levantou. Ele tinha obesidade mórbida, ele não se levantava, ele tinha mais de 300 quilos. Não se levantava há muitos anos. Por que ele se levantou? Porque naquele momento da morte dele, que ele seria golpeado mortalmente, por baixo de toda aquela gordura, tinha uma faísca elevadíssima, que ia se revelar na Ruth e principalmente no Mashiach. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Até mais. E a gente fica em Falou, contato. Rabino. Um Shalom bom Chag a Sameach, uma boa festa de Shavuot. Roda Stoff. De uma forma intimista. Amém. Com Mashiach. Amém. Amém.